Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com o Madison Pereira. Madison Pereira. Eu sou o Miguel Oliveira, né? E a gente está sem hoje o Eduardo. O Eduardo está estudando, né? É. Tá, para debater depois, né? Está estudando para debater. Estuda e perde no debate para mim. Ele que agora entrou num curso aí, né? Que foi para aprimorar os conhecimentos aí, né? Foi. Quando a gente falou do tema, ele falou, não, esse tema eu não sei muito não, então eu vou dar uma estudada para depois eu aparecer no canal de você, não foi? Falou? No nosso canal. Mas é isso aí. Qual é o tema mesmo, irmão? O tema é o Trump. Ele é o anticristo ou não? Pois é. Ou a China, aí, ou é os comandantes da China? Eu já coloco isso aqui no fogo. Eu vou partir do pressuposto que tudo que a gente sabe é o que os grandes, os mafiosos, os poderosos do mundo quer que a gente saiba. Porque o que a gente sabe é o que a mídia coloca a público. E a gente só pode teorizar aquilo que a gente acha. Então, vamos lá, eu tenho um pensamento, na minha opinião, tal. Só que a tua opinião ela vai ser baseada em fatos. O que significa uma opinião? Significa o acúmulo de informações que tu teve ao longo da tua vida, tu fez a tua base de opinião com os fatos que tu pegou da tua vida. Só que os fatos que tu pegou da tua vida foram oriundos da mídia cooptada, do que a mídia quis que você soubesse. Porque, vamos lá, tem a Deep Web, Dark Web, lá na Deep Web tem informações muito sigilosas, sim. Que quase ninguém tem acesso. Muita gente não tem acesso. Então, para você saber um documento ali, um documento privado, eles não vão utilizar os presidentes, eles não utilizam o WhatsApp, nem Telegram, eles utilizam ali um aplicativo de comunicação que não é criptografado, que é criptografado, só que de uma forma bem... Isso tu tá falando de um escalão bem mais alto, né? É de um escalão bem mais alto. Porque Bolsonaro tá no WhatsApp. Pois é, porque é cabação, burrão. Porque, o WhatsApp pode ser hackeado. Por acaso o Alexandre de Moraes não usa, né, essas questões aí de WhatsApp, até desinstalou o Twitter. Moço, o próprio criador do Facebook, como é o nome dele? O Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg tampa a câmera, dá selfie dele quando ele pega no celular. Por que ele faz isso? Ele deve saber de alguma coisa. Claro, com certeza. Entendeu? Então, assim, começando, porque a discussão é o Trump, né? Trump... Eu vou começar Trump aqui. É o anticristo ou não? Na minha opinião, ele é um forte candidato ao anticristo. Mas o que seria o anticristo? Primeiro, porque a gente está conversando aqui achando que vocês já sabem o que é o anticristo. Olha, mas definir aí, Matos, o que é um anticristo? O anticristo é o opositor de Cristo, é o opositor de Jesus. Ele é tudo que representa... o oposto de Jesus. Ao contrário de Jesus Cristo. Exatamente. Vegeta e Goku. Não. É o oposto. É um rival? É como se fosse um rival? Não é um rival, não. Ele não chega a ter isso tudo de poder, não, para ser rival de Jesus. Ele é só um cara que vai... então ele é um merdinha perto de Jesus, então, nesse caso? Não, é menos que uma merda. Então por que a gente vai se preocupar com esse cara? Porque Jesus vai dar poder para ele, vai deixar ele agir. Entendeu? Ele vai ter o comando sobre a terra. Porque Jesus ele é outro patamar, né? Nada se compara a ele. Entendeu? Isso não é o meu ponto de vista. Agora vamos lá, vamos botar o Trump aqui. Eu não acho que Jesus era tão foda, não. Eu não acho que Jesus era tão fodão, não. Essa é a sua opinião, né? Mas assim, se tu acha que um cara que mudou o calendário do mundo fez uma religião, a religião cristã, né? Ela foi baseada em Jesus, que tem bilhões de seguidores, não foi tão foda assim? Então, eu acho que não. Então, eu só acho que não. Só acho que não. Pontos de vista. Por que acha que não? Porque eu acredito que o cristianismo, por mais que hoje seja a religião que mais tem fiéis no mundo, está diminuindo. Ou seja, as pessoas estão migrando de uma religião para outra, ou simplesmente estão deixando de acreditar. Eu acredito que é só tu dar tempo ao tempo. Daqui 1 século, 2 séculos, tu vai ver que vai definhar para o fracasso. Então, o cristianismo ele se estrutura nisso. Mas essa não é nem a questão. A questão é do anticristo. O anticristo, vai lá, ele é o opositor. Opositor a Cristo. Então... Exatamente. Só que o Trump,
O Trump ele é um opositor a Jesus Cristo? Teoricamente, eu acho que, no meu ponto que de quem tem que ser o anticristo é o Papa. Não, o Papa, ele é o... Não é não? Porque tá ele não é representação de Cristo na Terra para a Igreja Católica? De Pedro. A Igreja Católica é de Pedro? Não, a representação do Papa é Pedro. Isso aí eu já não sei. Entendeu? Exatamente. Não, mas aí o Papa é o quê? Vamos lá. O Papa, ele entendeu? É Pedro, depois veio, aí vai vindo, os pressupostos dos papas, entendeu? Ele é o pressuposto São sucessores de Pedro. Exatamente, entendeu? É o papado. É ele que é o comandante supremo do cristianismo católico, né? Digamos assim. Entendi. Mas vamos lá, o Papa não seria, na minha opinião, ele seria sim um apoiador do anticristo, né? O que a gente chama de hoje falso profeta. A questão que o Trump, se eu tenho minhas dúvidas, eu tenho basicamente 70% de possibilidades que ele possa ser o anticristo. Na minha opinião, porque simplesmente ele defende os cristãos, ele prega em nome de Deus, só que as posições dele perante ao mundo não são nenhuma cristã. Aí por esse motivo ele é um anticristo. Na verdade, porque o que o anticristo faz? O anticristo ele não vai atrás do pessoal de esquerda, porque na opinião já vai todo mundo pro inferno. O povo, então, olha só isso aqui, calma, para. Faz igual o João Kleber lá, para. Então quer dizer... Não todos de esquerda. Que todos de esquerda vão para o inferno? É isso que tu tá dizendo aí? Alguns vão ser salvos. Que tu tá jogando aí na internet aí? Não, não são todos. Alguns vão ser salvos. Alguns de esquerda. Porque a pessoa de esquerda que defende aborto, naturalmente, ela já está sendo, entendeu? Dominada por forças não divinas, não de Deus. Eu acho que a pessoa pode fazer o aborto se quiser. Tipo... Isso aí já é outra discussão, né? Que a gente vai montar. Sim, mas tudo engloba. Mas hoje é anticristo. Vamos lá, mas tudo engloba. Sabe por quê? Porque o anticristo, ele não precisa se preocupar com esse pessoal que é de esquerda. Ele precisa procurar nós. Ele precisa convencer nós, cristãos, temente a Deus, para nós seguir eles. Essas pessoas de esquerda já estão perdidas. Ok, mas se a função do anticristo não é trazer os cristãos a ele... Então, tu acha que o Trump, como anticristo, ele não deveria avançar as pautas de esquerda? Para atrair o público de esquerda ou não? Não, amigo, isso se chama dividir para conquistar. Entendeu? Ele está dividindo, o mundo inteiro está polarizado, em qualquer lugar, né? Aqui na Europa, no Brasil, entendeu? Na América, entendeu? Ou seja, até na China está se criando uma pequena polarização. Até na China, pra ter uma noção. País socialista. Entendeu? Você acha que a China é socialista? Claro. É o debate já. Não, mas sim, claro que sim. Mas assim, vamos lá. O Trump, ele foi considerado agora há pouco, esses dias... Por quem? Pelo rabino. Quem é essa porra de rabino? Um rabino é um judeu importantíssimo lá em Israel. Como um judeu. Então quer dizer que o Trump é judeu? O rabino falou que sim. E o Trump falou que também era judeu. Só que o Trump... Trump é judeu, quem sabia dessa aí? Não, o Trump não é judeu. Ele não é nascido judeu. O nascimento do Trump, para tu ter uma ideia, cara, tem teorias aí que falam que o nascimento do Trump foi uma orgia grotesca entre vários homens. Inclusive... Porque como ele é o oposto de Cristo... Inclusive o Trump nem é americano, né? Não, porque Jesus... Ele veio... Os pais dele não é americano. Aqui, tu vai conseguir falar tudo certinho, o que tu quer falar depois. O Trump, ele é o oposto. O anticristo, o que ele é? O oposto de Cristo. Jesus nasceu de quê? De uma virgem, certo? Pronto, o Trump, ele foi de uma orgia. Totalmente o oposto. Jesus nasceu do quê? De uma virgem. E o Trump... Outra discussão, que eu não acho que Jesus nasceu de uma virgem. Não, se tu não acredita na Bíblia, então não tem o que basear. Porque pra mim, não tem nem biologicamente, não é nem possível. Isso que é milagre, né? Isso que é Jesus, né? Não é Miguel Araújo. Não é Miguel Araújo. Eu não acredito em milagre. Milagre é... Não, pô, deixa eu te... Então, vamos lá. O Trump é o anticristo? Não daremos para saber. Mas a probabilidade dele ser é de 70% a 80%. O anticristo. Mas por quê? Por que tu acha... Quais são, de 10 provas cabais, assim, me aponta aí o primeiro, o mais forte aspecto. Quando eu vejo um papa sendo... Um papa americano sendo nomeado ao papado, entendeu? Foi nomeado ao papado, né? O Leão XIV.
e ele é americano. O Trump, com esse mundo do jeito que está atualmente, o Trump, ele está, primeiramente, dividindo o mundo para depois unir. Você divide, é o que ele está fazendo, ele está dividindo a Europa, dividindo a América do Sul, dividindo a América do Norte. Ele está fazendo diversas divisões para depois ter a união. O mundo ele vai entrar em guerra, isso é uma questão de tempo. Entendeu? Ele já está em guerra praticamente. Não, mas ele vai entrar em guerra global. E quando ele entrar em guerra global, o Trump ele vai ser um dos salvadores. Ele é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Ele é o Mas já tu já acha que os acontecimentos da Bíblia ali já estão entrando em vigor? Com certeza, para mais sinais do que Jesus falou, entendeu? Sempre existiu guerra, certamente, sempre existiu, mas a gente estava falando, Jesus falou de eventos globais. E qual foi o único evento global que teve depois do dilúvio? Foi a pandemia de 19, a Covid-19. Foi o único acontecimento global que até a ilhazinha lá do fundo da Terra que ninguém conhecia foi afetada pelo Covid-19. Não, mas aí é porque foi aonde os humanos chegaram, né? E outra, eu não acredito que a pandemia tenha se encaixado num ato divino. Eu acho que deve ter, é como eu te falei antes, a gente até conversou sobre Jesus isso falou antes. também que o conhecimento se multiplica. A gente até conversou sobre isso antes. Pandemia, ao meu ponto de vista, foi Mas você está falando de extermínio, não. Eu estou falando de acontecimentos globais. Foi uma catástrofe humana. Não foi uma catástrofe criada por Deus. Porque, vamos lá, o dilúvio, sim, foi uma catástrofe. O que eu estou falando aqui é de Deus, ele utilizando a natureza. Você não crê, então, que o Covid-19 foi um acontecimento que Deus deu para a humanidade? Tipo assim, olha o que está prestes a vir. Não, eu acho que foi culpa dos seres humanos normal, é igual às guerras. As guerras eu acho que teve, tipo, dedo de Deus ali. É claro que tu como religioso, tu vai acreditar que eu não sou religioso. Ruim, eu não sou religioso. Eu não sou religioso, não. É o quê? Eu acredito em Deus e em Jesus Cristo. A religião, quem fez a religião foi Paulo. Ok. Tu que acredita em Deus, tu vai achar que tudo que acontece no mundo tem dedo de Deus. Não é isso? Tudo de bom e de mal que acontece. E como tu é Cristo, como tu acredita em Deus, qualquer coisa de boa que acontece, tu vai falar que foi Deus. Qualquer coisa ruim que acontece, tu vai falar que foi porque Deus deixou e isso vai vir pelo bem maior. Então não há nada que aconteça que faça tu achar que isso não tem dedo de Deus. Então tu vai usar peste negra, dilúvio, Covid-19, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Não foi mundial. Guerra Fria. Não foi mundial. Mas vamos lá. Ok, mas assim, todo tipo de acontecimento tu vai jogar para Deus. Por quê? Porque tu é um cara que acredita em Deus. Sim. Agora eu vou puxar pro meu campo, pro meu lado. Sim, vai. Que não sou religioso. Mas vamos lá, eu só vou terminar meu raciocínio aqui sobre o tempo e tu vai falar. Eu acho que Covid-19, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso são catástrofes que aconteceram mediante a culpa humana, a culpa das ações humanas. Agora, dilúvio, vulcanos em erupção, aquecimento global, tira o aquecimento global. O aquecimento global já é por conta dos humanos, em prol da natureza. Quando se Deus realmente for intervir em alguma coisa, ele vai intervir em uma catástrofe que seja a extinção da espécie. Foi o que aconteceu com Noé e no dilúvio. Ele não vai usar o que está acontecendo agora. Então, eu acho que esses sinais que tu tá vendo aí os sinais de coisas ruins que tá acontecendo devido o mau uso dos humanos com a nossa casa. E não porque Deus simplesmente está querendo acabar com tudo. Agora, na época do dilúvio, sim. Ele simplesmente destruiu a terra em dilúvio, deixou. Porque outra coisa... Eu creio que é mais um aviso, porque não foi destruição. Foi mais um aviso. Eu sou uma pessoa que também não acredita no dilúvio. Eu acho que o dilúvio só foi uma enchente que teve em um ponto específico do mundo. Tá bom, vai. Vários lugares do mundo citaram isso, mas tudo bem, vai. Egito citou? Citou. Também tem. Egito tem. Então, como que as pirâmides do Egito foram feitas na época do dilúvio? Porque a datação das pirâmides do Egito tá errado. bate a mesma. Tá errado. Então quer dizer que todo o Egito tá errado
E só a história que foi escrita na Bíblia está certa. Sim. Para favorecer uma indagação. Não é favorecer, não. É porque é o seguinte... É para favorecer. O mundo, ele jaz do maligno, é como diz a Bíblia. E o que acontece? É muita coisa. O mundo é do maligno? Muita mais coisa de 2 bilhões de pessoas no cristianismo. Muita coisa. Eu acho que não. Muita coisa que tu vê. Se tu pegar todos os 8 bilhões de pessoas no mundo, mas escuta, muita mais coisa da que tu vê. Metade deles são cristãos. Muita Eu acredito em alguma religião. Muita então, coisa que tu por que vê. o mundo é do maligno? Ó, muita coisa que tu vê, entendeu? É falsa manipulação. Entendeu? Essas descobertas que eles fazem, entendeu? A maioria delas são manipuladas. Inclusive a mídia cooptada em falar da Covid. Porque a Covid, ela veio da China, ou não? A Covid veio da China. Veio da China. Sim. Então não foi uma coisa que aconteceu, tipo, ó, Deus chegou e vão me intervir. Não, isso aí foi culpa... Mas vamos lá, mas o Trump, então, na tua opinião, ele é ou não um anticristo? Primeiro, que eu não acredito nessa baboseira de anticristo. Para mim, isso é coisa de gente que não estudou. Agora, pegando pelo teu lado aí, de que existe Jesus. Sim. E existe o... Entra na minha base. Tô entrando. Então, tem Jesus e tem o anticristo. O anticristo seria o cara Sim. que é oposto às ideias de Cristo. Sim. Só que ele é como se fosse um encaixe do nosso vídeo passado. Sim. Ele se aliou ao sistema para depois burlar o sistema. O anticristo seria o cara que vai... É isso. Ele vai... Para ele burlar o sistema, ele tem que estar dentro. Então, a Elon Musk. Elon Musk se juntou com o Trump recentemente, votou no Trump, mas apoiou o Trump. Eu também desconfio dele, mas ele não tem poder suficiente. Pô, apesar que ele tem satélites no mundo inteiro, né? E ele é bilionário em dólar. Quer fugir é uma das dúvidas, só que eu creio realmente que é o Trump, porque o Trump pode não ser também, porque como tá muito na cara que é ele, fica meio... Mas tem muito cara de direita que apoia o Trump. Tá na cara que é ele, assim? Tá muito na cara que é ele. Mas pode ser o Elon Musk. Pode ser o Elon Musk. Mas pode ser o Xi Jinping. Só que também, eu vou te dar uma data aqui para acontecer. Vai ter a primeira... vai ter a marca da besta. Quando é que vai ter a marca? A marca da besta? Vai estar em que ano? Creio que em 2030 ela é implantada. Ei, salva esse vídeo aí, dê o like. Mas está falando 2030. Que 2030, 2030 passa voando. Até 2030, pode ser antes. Até 2030, fala o seguinte. Salva esse vídeo até aqui. 30, até dia 31 de 12 de 2030. Até 31 de 12 de 2030, eu vou deixar essa data aí. O Maxson falou. Pode ser que aconteça. Que pode ser que a marca da Maxson já esteja no mundo. Eu acredito que isso é uma baboseira do caralho. Não, mano, não é baboseira. Miguel, eu acho tu muito inteligente, mas só que tu é burro para algumas coisas, sabe por quê? Porque isso é muito óbvio. Às vezes tu tem luz, mas tu se perde a tua luz te cega. Porque às vezes não quer ver o que está na tua frente. O tanto de coisa que acontece no mundo para a gente conseguir ver, mostrando pra gente tragédias, guerras, isso sempre teve, mas isso está acontecendo agora numa escala mundial. A polarização, o mundo dividido, as pessoas não amam mais umas às outras, a violência que está no mundo, entendeu? É tudo muito, o conhecimento se multiplicando, o conhecimento hoje chega para todo mundo, entendeu? Então são coisas que estão na Bíblia, descritas na Bíblia, a palavra de Deus chegando o mais rápido possível para milhões e milhões de pessoas. Entendeu? Ótimo. Não adianta bater palma com sarcasmo, não. Entendeu? Não adianta. Eu vou te fazer uma pergunta. Aconteceu? O quê? Cadê a marca da besta? Ainda tá acontecendo. A gente tá no começo amigo, das dores. Beleza. Enquanto não acontecer, não venha falar que eu tô errado. E vamos lá. E se tu for enganado? E se tu for enganado? Se a marca da besta chegar, eu não tenho problema nenhum de falar que eu tava errado. Eu sei que não. Agora é o seguinte. Enquanto não chegar, você tá errado. E eu tô certo. Mas, meu amigo, tem que ter fé. Enquanto não chegar, enquanto não acontecer o que está na Bíblia... Tu acha que eles vão chegar falando assim, ó, pega aqui esse, ó, gente, a marca da besta, quem quiser pode colocar. Não, meu amigo, vai ser... Mas não aconteceu. Mas eu não vai chegar assim... Vou viver minha vida, tô cagando, andando e peidando para isso. Eu vou comer a comida que eu gosto, eu vou viajar para todos os países. Eu também. Eu vou transar à vontade. Eu também. Tô cagando para Deus, tô cagando para tudo. Quando acontecer, de fato, tá aqui, pá! Ele vai levar quem tem um coração bom e foda-se. Talvez o maior cristão, vivo, vá pro inferno. E o ateu, aquele cara lá que falou mal de Deus, nunca quis... Eu acho que isso é uma teoria que os ateus querem acreditar. Não, os cristãos... Na minha opinião, vou dar minha opinião sincera. Nenhum ateu vai ser salvo.
Ótimo. Nenhum. Isso aí Mas é e nem todos os cristãos. E nem todos os cristãos. Mais da metade dos cristãos que são cristãos. Pronto. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu realmente tenho fé. Eu acredito em Deus. Só que eu tenho vários tipos de vícios. Que isso prejudica a minha fé. E pode acontecer o arrebatamento e eu posso ficar aqui. Mas só que tem uma coisa que não vai me pegar. Se tu parar o vício e falar, Deus, me arrependi, e começar a pregar na igreja, tu tá salvo. Sim. Não, na igreja não. Pregar o teu coração bom. É amado ao próximo. Outra coisa que eu vou te falar. Eu nunca vou colocar nada no meu corpo. Não sei se é um chip, não sei como é que essa marca vai ser. Não sei se é o chip, se for o chip, não vou. Mas e se for o celular? Hã? Não é. Se a marca da besta for o celular? Isso aqui é o tamanho de um grão de arroz? Ai, que grão de arroz eu vou comer. Bora. Sim, aqui. Mas isso existe já tem grão de arroz do tamanho de celular. Tem? Não deve ter, não? Miguel, ele vai ser colocado na mão. Tu quer levar a Bíblia no pé da letra? Na mão ou na testa? Não, Tu quer levar a Bíblia no pé da letra? Não é para levar. Eu tô falando levar no pé da letra, não. Mas aqui, a questão da marca da besta, ele foi bem claro. Que é VAV, 666. Número de homem. Vai ficar gravado na... 666, porra. Nada a ver. Nada a ver. Tem um monte de gente falando isso aí na internet. Inclusive, eu vi um vídeo do cara aí, que ele tava falando assim, até de um cabeludinho, nem sei o nome desse cara. Ele falou que, e eu até concordo com ele nesse ponto, os algoritmos romanos nem existiam nessa época. Eu sei. Então, como que eles iriam saber que era 666? Eles traduziram, pô. Beleza, vão traduzir. Mas eles vão traduzir como? Então tu não pode acreditar em nada arqueólogo. Se tu não acredita na parte das arqueologias da Bíblia, você pode acreditar em nada. Como assim? Em nada de arqueologia tu não pode acreditar. Se tu tá desconfiando de que aquilo lá tá errado, a tradução tá errada... Não, mas por que eu acredito na arqueologia? Porque eu consigo fazer teste de carbono com os ossos. Pô. Então... O teste de carbono já tá na nossa... E se eles fizeram o teste de carbono? Na Bíblia é o que mais tem. Toda a prova bíblica ele passa por esse teste. Como que eles vão fazer o teste de carbono agora? Na época da Bíblia? Não é naquele tempo, meu amigo. É os achados, por exemplo, os achados do Mar Morto. Os escritos do Mar Morto. Que tem? Aquilo ali tudo foi testado e comprovado como real. Entendeu? Mas tava lá. A Nova Babilônia. A cerâmicazinha que acharam. Pra tu quiser saber, a Babilônia, por exemplo, ninguém nem sabia. Tava na Bíblia, mas ninguém sabia. Não tinha relatos, não tinha livros, não tinha manuscritos escritos da Nova Babilônia. Só que agora, entendeu? Em 2012... ou foi 2010, salvo engano, eu não sei qual foi o ano direito não, entendeu? Eles acharam uma cerâmica que dizia Nabucodonosor, rei de Babilônia. Fizeram os testes de carbono e deu datado. Só que aí o que acontece? Só que aí o que acontece? Porra, eu posso pegar uma pedra aqui no quintal e escrever isso, velho. Meu amigo, mas eles fizeram o teste de carbono. A pedra vai estar... ela vai estar que ela tá datada dentro não, meu amigo, mas só que aí, escuta, não, deixa eu terminar o raciocínio aqui, o que aconteceu. Só que ele falou assim, não, mas peraí, mas de acordo com a Bíblia, Babilônia não ficava aqui. O que eles fizeram? Eles viram que o rio, de acordo com o tempo, ele tem desvios, né? E o rio não passava mais ali, se desviou. Foram andar mais para frente e acharam várias coisas da antiga Babilônia. Entendeu? Os nomes dos reis, porque está descrevendo que tudo que está na Bíblia, que até então não tinha comprovação, foi comprovado. Calma. Entendeu? A questão de existir reis, de existir rainha... Mas se estava na Bíblia e não tinha comprovação. Calma. A questão de existir reis, de existir pessoa, de ter existido Jesus, isso aí é ok. Eu estou falando da questão sobrenatural de divindade. Sim. Isso aí é que me pega. A Bíblia pode estar certa em vários aspectos. Pô. Sim, tá. Pode ter tido rei, Davi, essas pessoas. Mas por 2000 anos. A nossa tecnologia não consegue voltar tanto. Entendeu? Uhum. Então a gente vai buscar ali, principalmente essa classezinha aí, que gosta de Deus, que gosta de religião, ela vai procurar estrutos mentais para favorecer a ideia de qualquer coisa que ela acha na natureza. E eu acho que não está aí. Eu acho que não está aí, porque antes de saber de todas essas evidências, eu já tinha uma fé muito grande. Beleza, mas voltando pro Trump. Ele é o anticristo. Voltando pro Trump. 70%. Pode ser o Elon Musk, mas eu acho que é o Trump. O Trump, ele tá dividindo muito, ele tá brigando com muita gente. Porque primeiro tu acha com quem que ele quer se alinhar? Porque o anticristo, para ele não quer se alinhar com ninguém.
o plano do anticristo é diferente. Mas o anticristo ele não vai ser isso? Vou falar o plano aqui agora para ti do anticristo. Ele vai dividir, vai ter a guerra, ele que vai causar essa guerra. Por isso que ele não parou, ele não quer parar a guerra. Ele quer continuar a guerra. Ele quer que a guerra expande. Depois que tiver essa guerra expandida, ele vai tirar o dele da reta. Olha, eu não fui culpado e pronto, vai culpar outras pessoas. O mundo precisa se unir. Aí é que entra. Aí é que ele entra. União do mundo. Entendeu? Entendi. Então é isso que eu tô falando para vocês. Ó, o Trump, ele realmente é o anticristo. Ele tá dividindo para conquistar e ele vai conquistar. Vai ter essa guerra e depois dessa guerra ele vai pregar a união do mundo com uma nova moeda, entendeu? E com essa briga com Elon Musk também, isso daí é só para inglês ver. Ou seja, isso não é nada. Isso daí é para saber quem está do lado deles e quem não está. Essa briga deles dois é exatamente isso. Para saber quem está do lado deles. Entendeu? Para saber quem é os traidores. Porque o plano deles não pode ter erro. O plano do Donald não pode ter erro. Entendeu? E eles, a briga aí é justamente para ver quem está do lado deles. Para quem vai chegar lá no ouvido do Elon Musk, no ouvido do Trump. Entendeu? Porque esses caras eles já estavam fingindo briga antes de ser pública. Agora, só que os pessoal não estavam acreditando. O que eles fizeram? Vamos fazer essa briga pública para realmente eles verem que é o que a gente está brigando é sério aqui. E eles vão começar a procurar e tá começando a descobrir. Entendeu? Já começou a brigar com Bezos, já começou a brigar com aquele outro lá também, falando mal do Trump, um fala mal do Elon Musk, outro fala mal... E assim, eles estão descobrindo quem é quem, né? Isso é um plano, os caras são bilionários, os caras são gênios, não existe bilionário burro. Entendeu? Tu acha que os caras iam brigar publicamente, sendo que ia prejudicar os dois? Vamos lá. Depois que ele é o anticristo, vamos partir para o pressuposto agora que ele é o anticristo. Sim. E depois? O plano, pronto. Aplicou a marca. Depois que isso aí, fazer a União Mundial, moeda única. Então a marca da besta vai ser implantada pelo anticristo? Sim. Porra, o presidente da China, velho. Ele também pode ser a porra do anticristo. Eu não sei quem é de certeza. Porque ele manda nos celulares do mundo, pô. Sim, mas essa questão aí, a China, eu creio que ela não tem tanta influência. Ela tem muita influência no mundo, mas eu creio que os Estados Unidos tem mais ainda. Mas ela está expandindo a influência dela muito agora. Tecnologicamente falando? Não é assim. Não, mas assim, eu creio que o Elon Musk, o Donald Trump, ele... Vamos lá, aí vai ser, o que vai acontecer? Ele vai ter essa marca da besta, depois, essa marca, ela vai ser... O mundo vai estar em um caos. O mundo vai estar em um caos completo. Depois que acontecer esse caos no mundo inteiro, as pessoas vão estar passando fome. O que eles vão fazer? Vão injetar trilhões e trilhões dessa moeda única, universal, na economia, para voltar ao mundo ser o que era. Só que aí, como é que essas pessoas vão poder comprar e vender? Como não vai ter trabalho? Eles vão fazer uma renda básica universal. Só quem vai poder ter essa renda básica universal é quem implantar a marquinha da besta ali. E quem implantar ela, entendeu? Eles vão pregar contra toda a religião. Não é só contra o cristianismo, é contra o judaísmo, contra o islamismo, contra o candomblé, contra todas as religiões. Okay. Não vai mais existir. Ou seja, deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Só que quem não aceitar isso, porque isso não vai ser obrigatório, eles não podem te obrigar, porque Deus não permite eles te obrigarem a colocar a máquina sem a tua vontade. Eles não podem chegar e te forçar, te dopar e colocar. Eles podem te prender. É igual celular. Eles podem te prender. Eles vão te prender. Por assim, se tu vai me prender, pô, então me força logo e me bota essa porra força, sem eu querer. Mas não pode fazer isso. Eles podem me prender, eles vão te torturar. Mas aquele que perseverar, entendeu? Estará com o Senhor no reino dos céus. Mas só que esse, na minha opinião, vai ter um arrebatamento antes. Isso é a minha opinião. Agora aí, eu já não tenho 100% de certeza se o arrebatamento vai ser antes ou depois. O arrebatamento? Sim. As pessoas que foram arrebatadas vão para onde? Elas vão estar com o Senhor em espera. E depois? Em espera com os da grande tribulação, que são os que vão ficar, na minha opinião. Aí os que vão ficar, vai acontecer o quê? Os que vão ficar, eles primeiramente vão ter 144 mil marcados por Deus, né? Que são os 144 mil judeus. Sim, sim. Os judeus ainda continuam sendo o povo de Deus, viu? Para quem não acha que os judeus, sim, é o povo de Deus, sim. Entendeu? Sempre foi e sempre vai ser. Isso aí não tem o que falar. Então, e essas pessoas elas vão pregar o evangelho, já vão estar acreditando em Jesus, claro, né? Eles vão estar. Eu creio que até por isso existe o judeu cristão, né? Que é o judeu messiânico, não, né? Responde a pergunta.
Então, os 144 mil, o que vai acontecer com eles? eles vão pregar a palavra no mundo, o evangelho, que Jesus é o Salvador e que as pessoas não aceitarem a marca da besta. Beleza. Aí quem aceitar a marca da besta vai pra onde? Está condenado ao inferno. Aí vão pro inferno? Vão. O que vai acontecer lá no inferno? Lá no inferno vão ser torturados. Torturados, vão viver no fogo. Vão viver no fogo? O que mais? Entendeu? E aí? É sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Ok. Todo tipo de sofrimento. E os que não aceitar a marca? Os que não aceitam a marca, eles não são salvos. Aí vão pra onde, os salvos? Os salvos vão viver no paraíso com Deus. Sem dor, entendeu? Ele vai enxugar qualquer tipo de lágrimas. Mas não vai ter lágrima lá. Não. Antes então, disso. Como que ele vai enxugar? Exatamente. Quando tu for entrar, ele vai enxugar tua lágrima. Então tu nunca mais vai ter tristeza, nem dor. Entendeu? Tu vai ter só paz. Ok. E depois disso? E depois disso o quê? Depois que isso acontecer? Pô, não, tu vai continuar vivendo tua vida em paz. No paraíso com o céu, como era para sempre ter sido. Você vai ser. Então tu não vai abusar, tipo assim, de. Você vai ser eterno. É eterno pra sempre, então tu vai ficar pra sempre sendo bonzinho e tal. É porque. Isso, não é questão. Então acabou a história do mundo, é isso? Hã? Acabou a história do mundo, é isso? É porque o mundo era para ser assim, era para ser Adão ali, e era para ser a humanidade ser criada por Adão e Eva, e ser viver ali no paraíso, só na diversão saudável, né? Só dois, era para ser só dois. Não, filhos iam ter, entendeu? Diversão saudável. Ia comer fruta, poder falar com os animais, brincar e tudo, conversar com o nosso Criador. Porque Deus quer isso, Ele quer esse aproximamento com a gente, entendeu? Por isso é que Ele fez o mundo. Mas aí é o seguinte. Tu tá pensando como mente de homem. Ali o teu espírito ele vai evoluir. Eu sou homem. Sim, mas o teu espírito ele vai evoluir. O teu espírito. Beleza. Aí o Trump é uma peça no tabuleiro do diabo, então, nesse caso? O Trump, ele é meio que o filho. O filho do anticristo. Ele é o filho do diabo. Ele é o anticristo. Ele é a peça no tabuleiro. É igual Jesus foi uma peça no tabuleiro de Deus. Sim. Porque... Na minha opinião, Jesus, ele é um filho de Deus, mas também nós somos filhos de Deus, só que ele é o primogênito de Deus. Eu creio que Jesus ele foi feito antes de Adão, entendeu? E ele foi reencarnado ali por Maria. Isso é a minha opinião, já em base do que eu li da Bíblia e o que eu percebi. Só que Jesus... Então peraí. Então quer dizer que Jesus... Mas a Bíblia, eu não sei se a Bíblia fala, mas é o filho unigênito. Não. É o filho único. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem esse negócio de filho primário, porque Deus criou Adão como um filho. Então o primeiro filho de Deus não foi Jesus, foi Adão, pô. Não, mas Jesus, ele é filho de Deus. E assim, mas eu também claro que é, né? Assim, na Bíblia. Só que o que eu acho que a maioria dos cristãos, todos, acho que exceto eu. Mas tu não é cristão. Eu só acredito em Deus. Eu acredito em Jesus Cristo. Mas assim, mas é o seguinte, eu acredito em Cristo. Eu sou a favor de Cristo. Eu só não acredito nessa religião. Eu não acredito na religião. A religião nenhuma. Então acaba com Jesus, porque Jesus é uma peça de uma religião. Eu não acredito na religião. Eu acredito em Jesus. Aí tu me quebra, porque o cristianismo... minha cabeça ela é bem confusa. Por exemplo, eu não acredito que Jesus é Deus. Pô. Jesus, ele quer ser minha opinião sincera? Eu não acredito que... Buda é a peça do budismo. Eu sei, mas eu não acredito que Jesus é Deus. Tá sabendo? Puta merda. Se é dito na Bíblia que os três são só, Pai, Filho e Espírito Santo... Onde é que eu vejo isso na Bíblia? Isso não tem na Bíblia. Com Pelo menos até tem. onde eu li, não tem. Com certeza tem. Entendeu? Agora pega a internet. Pega aí, vê aí, verifica. Vou verificar aqui. Eu não tenho problema algum de dizer que tá errado, meu amigo. Também não. Eu também não, é porque eu não li realmente essa parte da Bíblia, mas se tu quiser pesquisar aí, em que parte diz que Jesus é Deus na Bíblia. Entendeu? Deus, ele faz parte de uma trindade. Fala assim, em que parte... Tu quer adaptar a pergunta para a tua resposta ou tu quer que eu faça a pergunta aqui? Eu quero que tu faça a pergunta certa. Eu vou fazer a pergunta. Onde diz na Bíblia... Jesus faz parte de uma trindade. Não, na discussão. Sim, Jesus faz parte da trindade. Vê aí se ele faz parte da trindade. Porque para mim Deus é único e depois da unidade de Deus tem os de baixo. Deus, Jesus e Espírito Santo. O que falou aí? Você chegou ao limite do plano free do ChatGPT. Eu vou pesquisar aqui no DeepSeek. Vai no DeepSeek aí. Eu vou falar aqui. Fala aí, pergunta aí. Qual é a pergunta?
onde diz na Bíblia Onde que diz? Jesus faz parte de uma trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo. Eu tenho de psique aqui também, vou falar de psique.